Show, vamos lá, mais um dia falando aqui sobre Kafka Connect e o Transformers, algumas opções que nós temos. Hoje nós vamos falar sobre o Vale to Key and Extract Field. Que isso, né? Como é que a gente pode usar? Vamos rapidão aqui então. Entender que esses dois caras podem garantir um particionamento logicamente por chaves. Eu vou pegar um valor, vou transformar lá numa chave, isso vai melhorar então o processamento, definir alguns padrões, por exemplo, se você quer fazer streaming, você pode usar ele. Vamos direto aqui então para o Docker Compose nosso e a gente vai subir o Kafka e tudo que a gente precisa. Deixa ele rodando aqui. Deixou já funcionando para começar, para inicializar e fazer o nosso laboratório muito rápido aqui para entender como que funciona. Esse cara que a gente vai usar aqui primeiro para começar, tá? Basicamente é um conector do MySQL, Source Connector. Eu vou pegar informações de um banco de dados. Eu já subi aqui uns registros no banco, né? Então, na hora que a gente sobe o MySQL, ele já vai iniciar esse cara aqui, já vai colocar algumas informações e aí a gente já consegue, então, ter dados e subir o nosso conector. Aqui está o Docker Compose, você pode olhar tudo que eu estou subindo. Beleza? Vamos continuar, então, criando o nosso conector. Vamos criar o conector. Criou. Beleza, o conector criado. Eu vou dar uma olhada agora, então, os conectores rodando, ele está rodando certinho. Vamos ver o tópico, né? Tópico criado. Ah lá, ele já criou o MySQL 00 Customer, que ele pegou lá, porque tem um prefixo aqui, certo? Tópico prefixo, ou seja, tudo que tiver uma tabela, ele vai pegar a tabela e vai colocar esse prefixo para criar o tópico, certo? E, então, vamos dar uma olhada num registro, muito rapidamente aqui, ó. O que acontece aqui, né? Subir aqui. O registro aqui tá igual a null. Se você quiser, a gente pode abrir também por aqui. Esse que eu estava olhando. Esse aqui é uma indicação, tá? Que eu posso falar para vocês. A gente está se baseando praticamente a partir dos vídeos desse cara aqui, do Robin Moffat. Se você quiser, olha mais no detalhe com ele. Mas aqui a gente já tem as coisas atualizadas, traduzidas, para ficar mais fácil. O Kafka UI, ele pode te ajudar a olhar, então, a mensagem que a gente quer ver. Então, deixa eu dar um refresh aqui. Mensagem no nosso tópico. É a mesma coisa que eu falei, só que é pelo Kafka UI, certo? A gente vai olhar aqui e vamos olhar que é 0, né? Vamos voltar para o nosso terminal. Você pode usar aquilo que você achar melhor. Agora vamos adicionar o value to key, a transformation aqui. Então a gente coloca aqui, ó, transform copy key ID. Aí eu estou especificando então qual que é a classe que eu quero usar, é esse cara aqui, e qual é o field que eu quero. Eu quero o ID. Aonde ele está olhando esse ID? Na tabela. Então se eu fazer um describe dessa tabela aí, ó, describe customers, acho que é essa aqui, ó. Olha lá, a gente tem um field ID, tá vendo? Por isso que eu estou colocando aqui, ó, copy ID to key. E aí o field que eu quero é o ID. Eu poderia usar outro aqui, mas nesse caso eu quero usar o field ID, certo? Porque eu quero que, então, tudo que for ID, que é uma primary key lá no banco, vai se tornar, então, uma key no meu Kafka, né? É assim que a gente quer definir. Geralmente esse é um caso de uso muito comum, tá? Vamos então agora consumir a mensagem de novo. Eu já atualizei? Eu não lembro se eu atualizei. Ainda não atualizei. Então vamos atualizar esse cara aqui, recriar ele, fazer a atualização, adicionando o transformer, beleza? E aí agora a gente vai lá e vamos de novo consumir a mensagem. Ok. Olha só, ele trouxe aqui, só que ele veio com esse cara aqui, essa referência no começo, né? Porque é o tipo que o banco vem, que ele traz os metadados de informações para dentro do Kafka. Mas eu quero só o ID mesmo, eu não quero a estrutura aqui junto, né? Só quero o ID número 1. Como é que eu faço isso? E aí é por isso que a gente precisa usar em conjunto, pegar um valor para uma key e extrair o field, ou seja, eu quero apenas a key. Então, eu coloco um outro transformation. Eu tenho o transformation copy ID to key, que é igual a gente fez, e aí eu adicionei um cara a mais. Então, no transformers, eu estou definindo 2 transformers structures aqui. Eu estou fazendo 2 coisas ao mesmo tempo. E aí, então, a gente tem o extract field key e definir essa ID. Então, vamos lá, vendo rodando na prática. Rodando aqui, muito simples, cara.
sem segredo algum, você vai rodar, e aí a gente já pode ver que o nosso cara tá lá, aqui, exatamente onde a gente queria. Legal, né? Então, é assim que a gente pode rodar. Vamos pro desenho rapidinho, explicando aqui, ó, diminuir, ficar um pouco mais no detalhe agora, explicando os benefícios, o que é o Value to Key, que é o Struct Field, beleza? Então, basicamente, a gente tem nosso MySQL, o JDBC Source Connector, que jogou para dentro desse tópico, e a gente viu que é o Value to Key, então. É o Single Message Transformation, né, que a gente tem dentro do Kafka, e ele vai sempre pegar, então, um valor e vai dar mensagem e vai transformar numa key, tá? Ele copia basicamente com um campo que a gente definiu do registro e vai adicionar ali. E o Struct to Field, pelo que você entendeu, ele vai então fazer o quê? Ele vai pegar aqui, ele jogou então o valor da forma que eu coloquei isso. Coloquei o value to key e ele criou a estrutura. Mas eu quero que os dois em conjunto, que aí eu só pego e faço como se fosse um filtro. Quero só aquilo lá específico, né? É a combinação perfeita comum para a gente fazer chave e valor. Isso por um string ou inteiro você pode usar também para isso, se você quiser, você pode transformar, né, de uma string para o inteiro, e a integração com o JDBC a gente acaba usando bastante essas transformações. Basicamente, qual que é o uso comum de um cenário, né, para esses caras aqui? Particionamento eficiente, garantir que a mensagem, um valor para o ID, outro campo relevante, né, vão para a mesma partição, você pode fazer esse tipo de cenário. Um outro cenário comum é preparar dados para o Kafka Streamings, porque Kafka Streamings é interessante, você precisa ter os IDs para conseguir fazer aggregation, join, colocar as informações ali, é importante você ter o ID para fazer o streamings, então você precisa preparar e colocar aqui, né? Quando você faz a CDC, igual a gente está fazendo aqui, ou o JDBC, você precisa daqui. E você também pode fazer simplificação de dados na hora de colocar lá no banco. A gente podia fazer ao contrário também. E aí a gente até tem um outro vídeo que eu vou fazer falando sobre isso. Certo? Então, muito simples, rápido. Qualquer dúvida pode colocar aí no comentário que a gente vai trazendo toda semana aqui, basicamente, do que eu quero trazer um vídeo diferente sobre um transformation que a gente pode usar, baseado naquela série de vídeos e também daquilo que a gente tem. Se você não sabe o que é, eu tenho um vídeo no canal sobre o Kafka Connect, que explica um pouquinho, faz uma introdução e começa por lá, e depois a gente pode pular para cá para a aula mais prática. Então, é isso aí. Valeu!